Eu fui co-presidente junto com Dean Acheson nos anos 50 de um pequeno grupo intelectual do Partido Democrata. Era o Conselho Assessor Democrata. Acheson era o presidente para a política externa e eu para a política interna. Em nossas reuniões, Acheson atacava Dulles com lucidez e brilho e até com uma certa criatividade, acusando de ser fraco diante dos soviéticos. O esboço de nossa política externa consistia basicamente em atenuar, às vezes apenas um pouco, as virtuais declarações de guerra feitas por Acheson. Assim era a natureza da oposição política naquele tempo. Num nível mais prático, o Pentágono criou sistemas de armamentos que muitas vezes se duplicavam, outras vezes eram similares e que eram aprovados rotineiramente. A palavra Pentágono se tornou um sinônimo de burocracia militar e poder, com uma enorme indústria que atendia às suas necessidades. Vemos agora o começo da ascensão da armadilha competitiva. Um dos grandes projetos militares de todos os tempos, o Polaris, conta a história. Nos anos 50, a Marinha enfrentava a decadência dos bombardeiros tripulados. Os navios de superfície eram vulneráveis aos mísseis. Era possível justificar os bombardeiros, mas eles não eram mais uma arma decisiva. A solução era o Polaris. O Polaris nasceu aqui em Woods Hole, no Cabo Cod, em 56. As pessoas se reúnem inocentemente aqui no verão. O nome em código do projeto era Nobska. Cientistas ilustres como Edward Teller, Columbus Esalen, do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, se reuniram aqui. Esalen trouxe os seus conhecimentos das profundezas do oceano. Robert Oppenheimer não foi chamado porque questionou a validade da bomba atômica, ficando privado do visto da segurança. Também estava presente um grupo do MIT e do establishment acadêmico e da indústria bélica, a IBM e o Estado-Maior. A simbiose das Forças Armadas, indústrias, cientistas e engenheiros. O problema a resolver aqui em Whitney House era a maneira de disparar um míssil de um submarino debaixo d'água. E eles tiveram sucesso. Acredita-se hoje que o Polaris era a resposta a uma arma soviética que ainda não havia sido criada. Ele criou então a resposta que ele pretendia evitar. Isto é um detalhe trivial num grande jogo. Neste jogo, nós fazemos aquilo que encoraja uma reação soviética e eles fazem aquilo que acelera a nossa resposta. Já houve falhas na espionagem sobre os soviéticos, mas a iniciativa dos dois lados não espera informações acuradas sobre o que o outro está fazendo. Uma boa espionagem apenas estimula reações. O nosso serviço de inteligência está agora sob a direção de Alan Dulles. Ele não é lembrado por sua capacidade de evitar erros. Nós não sabemos, ou melhor, eu não sei, que conjugação de interesses produz as reações soviéticas. Sabemos que a burocracia é parecida em todo o mundo.
É justo dizer que desde os dias de Stalin, talvez até antes, as organizações soviéticas que fabricam armas veem o seu prestígio burocrático basear-se nas armas que fornecem para o exército soviético. E as Forças Armadas da União Soviética sentem que o seu prestígio e poder vem das armas que usam. Eu sempre achei que a tendência convergente das grandes burocracias, no leste como no oeste, também opera aqui. Os anos 50 avançavam. O mesmo acontecia com a corrida armamentista. Um lado ajudava o outro sem muitas perguntas. Uma das primeiras perguntas foi feita por uma fonte surpreendente, Nikita Khrushchev. Ele foi logo apoiado por outra voz importante, Dwight Eisenhower. A preocupação de Khrushchev era muito plausível. Os burocratas como Malenkov, Molotov e Zhukov substituíram Stalin. Bulgarin, Khrushchev. Khrushchev era apenas um seguidor de seu mestre. Os burocratas não mudam as coisas. Mas Khrushchev viajou pelos Estados Unidos, falou dos perigos da era nuclear. Os adeptos da guerra inevitável não foram justificados. Sujeito esperto este Khrushchev, ou apenas um camponês sabido. Ele prometeu enterrar o capitalismo e isto, é claro, significava a bomba. E não poderia haver reconciliação com o homem que tirou os sapatos na ONU e os acenou para o público. A palavra ainda continuava com a Guerra Fria. Os anos 50 foram substituídos pela década de 60. As ideias sobre a guerra estavam mudando no Ocidente e também na União Soviética. Em 1959, Khrushchev se encontrou com Eisenhower em Camp David. Privadamente, se as memórias de Khrushchev forem levadas a sério, e nem os soviéticos e nem a CIA poderiam ter alguém com tanta imaginação, os dois chefes de Estado trocaram ideias sobre como cada um deles estava sujeito a pressões dos militares por novas armas. Todas elas em resposta a advertências de generais sobre o que o outro lado estava fazendo. Os dois chefes de Estado resistiram e depois desistiram. Khrushchev continuou a falar de paz. Como resultado de conversações úteis com o presidente Eisenhower, chegamos à conclusão de que todas as nossas divergências devem ser negociadas. Ao deixar o cargo, Dwight Eisenhower fez uma poderosa advertência no discurso mais importante da sua carreira. Devemos nos precaver contra o poder intencional ou não procurado pelo complexo industrial militar. Existe hoje e continuará existindo o perigo potencial de um poder mal distribuído. Nós não deveremos nunca permitir que o peso desta combinação ameace nossa liberdade e nosso processo democrático. Não devemos aceitar nada como definitivo. Apenas um povo alerta e consciente pode combinar o imenso poder industrial e militar com a defesa pacífica de nossos objetivos. Assim, a segurança e a liberdade devem crescer juntas. O que teria nos despertado para os perigos desta rivalidade fatal? A rivalidade estimulada por forças dentro de cada país. Em momentos críticos, cada um deve poder fazer a sua própria escolha. A minha é Khrushchev, Cuba, a guerra do Vietnã, a crescente divisão no mundo comunista e a crescente resistência da mente humana em aceitar a guerra como inevitável. Todos os que exercem o poder verificam que esta última resistência é um desagradável obstáculo.